isso, né? Tem uma colocação lógica aqui que o Barça sempre fala, né? Bom, ao invés de você ficar pensando em quanto de dinheiro você colocou na bolsa, você sempre tem que pensar, fazer metas em quantidade de ações. Por quê? Porque você vai ser remunerado em função da quantidade de ações que você tiver na sua carteira, não em função de quanto você alocou, de quanto você aportou efetivamente na Bolsa de Valores, tá? Então a gente trouxe aqui para vocês um cálculo simples com algumas simulações, lembrando que a gente trouxe algumas empresas da nossa carteira, mas não é recomendação, justamente a gente trouxe mais de uma, né, para não ficar repetitivo, enfim, para mostrar mais opções para vocês. Então coloca na tela para mim, por favor, pessoal. A aula de hoje que tá recheada. Tá muito legal. Vocês estão anotando? Muito legal. Anotem. Anotem, peguem tudo direitinho, lembrando que essas aulas, pessoal, vão ficar disponibilizadas para vocês até o dia 6/10, na próxima terça-feira. Então, dá tempo, tá? O prazo é curto mesmo, que é para justamente vocês ficarem aqui comprometidos com a gente. Diga. Não, desculpa. Continua. Eu vou... Pode Ah, continuar. não, desculpa. Você me tocou assim? Ok. Então, aqui, pessoal... Antes de eu passar esse conteúdo aqui para vocês sobre como a gente faz as nossas metas em quantidade de ações, é um cálculo relativamente simples, mas que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Antes disso, eu queria pedir, por favor, para vocês, a gente tem um pouquinho mais de 4... Pessoal, quantas pessoas a gente tem na live agora? Umas 4 mil? Acho que já passou disso, Já passou? viu, Lu? 4 mil? Mais de 4 mil. 4.100, 4.100. Poxa, a gente não tem nem 2 mil curtidas, pessoal. Pessoal, vamos lá, hein? Curtir, pessoal. Por favor. Porque a gente não quer ser chato, mas é que quanto mais a gente curte, para mais pessoas vai chegar esse conteúdo. É isso né? aí. Então, se vocês estão gostando do que a gente está passando para vocês, a gente acredita realmente que são informações que possam vir a agregar para vocês no dia a dia como investidores. Ô, tá? Lu, eu te cutuquei, na verdade, porque quando você falou uma coisa ali, eu lembrei de uma virada de chave na minha cabeça. Claro, pode falar. Você falou que vai ensinar para todo mundo como calcular a renda desejada. Exatamente. E todo mundo que entra na bolsa entra pensando no patrimônio. Então, essa é uma mudança de chave muito importante. Mudou a minha cabeça, mudou a do Fábio, enfim. Da transformação. Quando você entra na bolsa pensando em dividendos, você deixa de pensar no crescimento do patrimônio para pensar na renda produzida. A oscilação do patrimônio diária, ela vai acontecer, é inevitável, mas a gente acredita que boas empresas compradas a bons preços, elas vão se valorizar no longo prazo. Exatamente. Nesse meio tempo, a gente vai recebendo renda e usando essa renda para reinvestir nesses bons projetos. Exatamente. É isso? Perfeita colocação. Vamos lá. Você foi perfeito aí. Então, como eu estava falando para vocês no início, né? Fiz um apelo ao pessoal jovem, enfim. Saiu uma pesquisa recente, inclusive da BNY Mellon, tá? Um banco de investimento, trazendo uma pesquisa de mais de 6 países, inclusive jovens também aqui do Brasil, tá, pessoal? E foi constatada nessa pesquisa que metade dos jovens, metade, até começa a guardar dinheiro para o futuro, mas não tem a menor noção, nunca fez o cálculo, nunca parou para pensar quanto que eles vão precisar lá na frente. Quer dizer, vou guardando aqui um trocadinho ali, mas não tenho a menor noção de quanto efetivamente eu vou precisar, poxa, para ter uma vida confortável. Isso é né? incrível. Então vamos lá, a gente trouxe um cálculo aqui para vocês, pessoal, que é o cálculo da aposentadoria. Quanto que eu vou precisar investir hoje, no momento presente, para ter a renda desejada que eu quero ter no futuro. Então percebam que aqui a gente não leva em consideração o tempo, tá? Esse aqui é o tempo presente. Perfeito. Neste momento, tá? Então vamos lá, isso seria a renda desejada dividido pela taxa que remuneraria o investimento escolhido por vocês, tá? Isso seria igual a quanto vocês precisam guardar para o futuro de vocês, tá? Então aqui a gente trouxe um exemplo, falei para vocês no começo aqui da aula que a renda média dos nossos idosos no país é de R$ 1.400. Então fizemos uma conta aqui, fazer uma simulação, R$18 mil por ano, que seria equivalente a R$ 1.500 por mês, né? Como um complemento de renda para ajudar aí no dia a dia, enfim, para a gente ter uma vida financeira. Afinal, não existe liberdade, pessoal, sem liberdade financeira. Isso faz parte do escopo, né? Isso faz parte do ciclo da vida, inclusive isso é estudado, inclusive, como teoria econômica. Vamos lá, então a gente trouxe uma simulação. 18 mil, que seria essa renda de 1.500 por mês, dividido por 0,06, que seria os 6%, que é o mínimo, o dividend yield mínimo
que a gente aceita. Lembrando que a gente vai falar sobre preço teto exaustivamente na quinta-feira, vocês não vão aguentar mais ouvir, vocês vão sonhar com preço teto. Muitos Então, exemplos. fiquem tranquilos, a gente não vai esconder nada aqui de vocês. Inclusive, é muita tá? pergunta que está chegando exatamente falando sobre isso, Lu. O pessoal Fiquem tranquilos. querendo saber, por exemplo, a pergunta da Kelly Vieira. Como saber quando uma determinada ação está com um bom preço para compra? A gente vai falar sobre isso. É isso, mas basicamente 6% ao ano é o dividend yield mínimo que a gente busca numa empresa. Afinal, como o Barsi, como você falou, né, Fê? O Barsi sempre fala, uma ação vale para mim aquilo que ela me remunera. Então 6% é o nosso filtro básico aqui para a gente partir para a escolha, para saber se essa boa empresa é um bom investimento, né? Então a gente chegou no cálculo aqui, 18 mil dividido por esses 6%, daria um valor equivalente a 300 mil reais. Então, para você se aposentar lá no futuro, lembrando que aqui a gente não está considerando a venda desse ativo de 300 mil reais. Seriam 300 mil reais que te renderiam Exatamente. um excedente de 1.500 por mês. Então, a gente não está falando de patrimônio aqui. Lembrem-se disso, tá? Isso é muito importante. Então, a gente trouxe algumas simulações para vocês. A gente fez esse cálculo. Aqui é um spoiler para vocês. Isso vai sair amanhã na nossa coluna que a gente tem no Investidor lá, o portal online do Estadão. Então, em primeira mão aqui para vocês que estão acompanhando o treinamento Futuro Garantido com Ações. Trouxemos 5 simulações de empresas que a gente fala exaustivamente no AGF, são empresas, vocês sabem que a gente não fala de empresas que a gente não tem na carteira, afinal, a gente não falaria para as pessoas o que eu não falo para minha avó Mirna, querida avó Mirna, que tem inclusive algumas dessas empresas, começou lá com os 80 anos, né? Então a gente fez algumas simulações, pessoal. Na primeira coluna, o nome da empresa e o ticker com que a gente fez a conta. Então, Banco Santander, a gente fez a conta com SAMB4, tá? Porque é a que tem a preferência nos dividendos, é a que eu tenho em carteira. BB Seguridade, só tem a ON neste caso. Transmissora Aliança, que é a Taesa, nossa querida Taesa do Fábio Baroni. Trouxemos a 11, a Unity, porque aqui tem liquidez, tá bom? Mas aqui tanto faz ON e PN. A STT também trouxemos a 4, que tem boa recentemente ficou com uma boa liquidez. Sim, verdade. Então é essa que temos em carteira. E Itaúsa, que hoje eu acho que é a grande queridinha aí dos dividendos, né, do pessoal, dos investidores de pessoa física, enfim, por todas as suas características. Na segunda coluna, a gente tem a média dos proventos por ação dos últimos 5 anos. O que é isso? A gente entrou no RI e no Economática de uma por uma, tá? E calculou quanto que essas ações pagaram na média nos últimos 5 anos por ação, tá? E aí, consequentemente, na terceira coluna vem a meta em ações. Então, como que funcionou aqui? O cálculo? É muito simples. Com esse 0,91 de dividendos, você precisaria de uma meta em ações de 19.780 ações, tá? E o seu investimento, ele seria, olha só que legal, quer dizer que essa empresa está pagando mais de 6%, porque com o valor de 284 mil, ou seja, menos do que os 300 mil, você teria essa renda desejada de 1.500 por mês ou 18 mil por ano. Então a conta é o seguinte, 18 mil dividido pela média dos dividendos por ação. Lu, só te cortando aqui para responder o pessoal do chat, nesse caso seriam 18 mil ao ano, tá bom? Ao ano, tá? É sempre ao ano a conta aqui. Exatamente. Você faz esse investimento necessário uma vez e tem uma renda anual de 18 mil reais. É isso que a gente está falando aqui. E só lembrando que com o passar do tempo, em boas empresas que pagam bons dividendos, isso tende a ser crescente. Exato. Tá bom? Por que a gente não mostra isso amanhã? Podemos mostrar. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai mostrar. Vamos mostrar? Tá um compromisso. Eu acho que é legal. A gente vai mostrar na quinta-feira para você com exclusividade. Porque eu acho que muita gente deve estar pensando assim, puta, mas 18 mil reais, eu queria mais, eu tenho que investir tudo isso para ter 18 mil reais. Vocês vão ver na quinta-feira em exclusividade. A gente vai mostrar aqui para vocês como esses dividendos podem ser muito crescentes com o passar do tempo. Continua, Lulu. Isso aí. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem esse valor hoje, para quem tem esse valor hoje, com esses valores, vocês já poderiam comprar uma carteira previdenciária para vocês, hoje, né? Se você... Mas, Lu, não tem... Não vai rolar.
Querida, não é a minha realidade. A gente super entende. O que o Barça falava pra você, Fabião? Corta um zero, Fábio. Não tem Fábio mais ouviu do que eu ouvi. O Barça falou, não, Barça, corta um zero. Tem 1 milhão, corta um zero. Não tem 100 mil, corta um zero. Chegou no 100, viu? 100 reais. Chegou R$1, né, Fábio, na época? 17 anos, R$1. Então, volta pra mim na figura, por favor, só pra eu terminar o raciocínio aqui, rapidinho. Só para o pessoal terminar de ver aqui. Então, o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Então, BB Seguridade, dividimos os 18 mil pelos R$2. Taesa, a mesma coisa. Então, o raciocínio é sempre o mesmo. 18 mil dividido pela média dos proventos dos últimos 5 anos, para vocês terem aí uma noção de quanto vocês precisariam hoje. Se vocês usarem, no entanto, os juros compostos e o tempo a favor de vocês, além desse valor ter a chance de diminuir, afinal, a gente usou, por exemplo, a cotação de 26/8. Né? A gente usou, sei lá, Itaúsa, acho que eu usei R$9, alguma coisa assim. É por isso que, para quem é investidor previdenciário, o efeito das crises é tão benéfico, é tão bem-vindo para a gente. Porque essa meta, ela tem chance de ser atingida mais rápido. Exatamente. Então, assim, quando a gente diz, é claro que a gente não torce por crises, porque crises vêm acompanhadas, com certeza, de pessoas sofrendo. Poxa, essa pandemia, vocês viram, a gente trouxe aqui dados para vocês, de como essa pandemia foi prejudicial para os nossos idosos e para milhões de outras pessoas. Mas para quem está preparado, para quem, poxa, tem essa convicção na Bolsa de Valores, os efeitos das crises, eles geralmente vêm acompanhados de oportunidades. Lembrando que ontem, Lulu, a gente colocou, quem não viu a aula de ontem, corre que tá no YouTube e vai ficar por tempo limitado, tá? Dia 6. Ontem a gente colocou lá o que acontece com a ação em queda e como ficam seus dividendos, tá bom, pessoal? É muito importante. Se você não viu a aula de ontem, veja. Tá lá no YouTube, é 100% gratuito. Ô Lu, eu só queria comentar uma coisa rapidinho. Muita gente, eu acho que algumas pessoas no chat, inclusive, estavam comentando isso. Poxa, mas eu vou investir tudo isso para ter uma renda só de 6% ao ano? É muito importante aqui mostrar para vocês qual que é o princípio e a lógica de tudo isso que a gente faz. Quando você recebe dividendos em cima da sua posição, é natural que no início você reinvista esses dividendos. Isso é um componente muito importante da estratégia, a não ser que você já tenha um volume financeiro muito grande para aportar, já tenha um rendimento fantástico, mas o reinvestimento dos dividendos é o que vai trazer a bola de neve. Só que uma coisa que também a gente quer lembrar vocês é que, por mais que a gente fale para você tentar ignorar um pouco a valorização patrimonial e focar na renda, a valorização patrimonial, ela existe. A questão é, o dividendo, na maioria das vezes, ele é líquido e certo, principalmente algumas empresas que têm mínimo estatutário acima de 50%, com algumas que têm uma distribuição de mais de 80% do lucro, enfim. Mas o dividendo, ele é líquido e certo, ele vai para sua mão. A valorização, ela é incerta, você não sabe quando ela vem, mas se a gente está comprando ações a bons preços, é natural que ela venha no longo prazo. Então, você vai ter dois componentes te produzindo uma valorização fantástica, que é a valorização através, o rendimento através dos dividendos, potencializado pelo reinvestimento, e a valorização da ação, que é muito mais uma consequência do que um objetivo. E amanhã a gente vai mostrar isso. Amanhã, na quinta-feira, vamos fazer um exemplo prático aqui para vocês. Isso. Vamos lá, de dividendos algumas e cotação. perguntas surgindo aqui, se esse valor é por mês, rapidinho, se esse valor é por mês, se é por empresa. Vamos lá, pessoal, só fazendo um resumo para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui. A gente fez um cálculo de hoje, se vocês quisessem receber 18 mil por ano. Por que por ano? Porque cada empresa tem uma frequência de distribuição. Isso aí. Então, BB Seguridade é semestral. Banco Santander, trimestral. Taesa, trimestral também. Né? Tietê, trimestral. Itaúsa tem os pequenininhos ali mensais e os dois anuais. E dois anuais. Semestrais. Isso, 2 semestrais, exatamente. Semestral. Tá? Então, por isso que a gente faz o cálculo pela média, ok? Isso é uma média. Então, aproximadamente, um cálculo ali por cima, para vocês terem uma noção, para ter um embasamento mínimo, né? Se vocês quisessem hoje receber 18 mil por ano, vocês poderiam comprando 19.780 ações do Santander, ou 9 mil ações da BB Seguridade, ou 7.900 da Taesa.
né? Não necessariamente vocês precisariam comprar tudo em Banco Santander. Você pode atribuir um peso aqui para cada uma dessas e fazer uma carteira, tá? Então é a partir daqui, criando metas críveis de curto prazo, que a gente começa a formatar a nossa carteirinha, né? E aí a gente vai falar sobre também uma ferramenta, uma ferramenta que a gente acabou desenvolvendo na GEF para ajudar justamente vocês nessa tomada de decisão, né, pessoal? Que é uma ferramenta super legal. Exatamente. É isso aí. Está falando do MDI, né? O bom e velho MDI, para quem ainda não conhece. Exatamente, o MDI que é o mapa do dividendo inteligente, tá bom? Que basicamente explica lá, o Felipe, que eu vou mostrando o jacaré enquanto isso. Eu acho que é legal o verde tá lá, o verde do jacaré. Manda ver. O MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, a gente falou aqui, a Lu falou muito bem, de como você pode comprar algumas boas ações a bons preços que vão te produzir retornos fantásticos. Algumas delas, inclusive, numa média bem acima desses 6%, como a Taesa, como exemplo. Só que um outro componente muito interessante e algo, na minha opinião, genial, desenvolvido pelo Barsi, né, no momento que a bolsa era uma selva, ninguém tinha uma selva para combinar, inclusive com o jacaré, mas um momento que pouca gente tinha informação, pouca gente tinha essa curiosidade até pelos dividendos, né, era algo que passava desapercebido para muita gente. Ele parou para pensar e falou, bom, mas se eu comprar uma ação perto do momento que ela está pronta para distribuir esse dividendo, o que vai acontecer? Eu vou potencializar o meu retorno. Então, se eu estou comprando, vamos pensar uma ação que distribui dividendo anual, Eletrobras. Se eu estou comprando Eletrobras ali perto de abril, mais ou menos, que é quando ela anuncia aquele dividendo anual dela, eu compro um pouquinho antes dela anunciar, espero a ação ficar X, isso é, perder o direito ao dividendo, e logo em seguida aquelas ações que eu comprei já vão me trazer uma remuneração. Então, muitas vezes, esses 6%, 7, 8, 9, às vezes mais do que 10%, você pode obter em instantes. Exatamente. E aí muita gente pergunta, bom, mas tudo bem, quando uma ação paga um dividendo, automaticamente o preço dela ajusta para baixo. Bom, isso é uma daquelas verdades absolutas que a gente conhece no mercado, é verdade. Que se a gente pudesse contar o número de vezes que a gente já viu, por exemplo, bom, quer um exemplo? A Vale, recentemente. A empresa anunciou um dividendo, tudo bem que é uma época que ela não costuma distribuir muito, mas ela anunciou um dividendo e automaticamente a ação começou a subir. Então, muitas vezes, ela ajusta, mas ela subiu antes. Então, se você tem acesso a esse mapa do dividendo inteligente, que infelizmente no ano de pandemia ele acabou sendo um pouquinho comprometido, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta com a versão 3.0 muito mais atualizado, você comprando nos momentos que estão indicados em verde aí na tabelinha, você está maximizando o seu retorno. Então, eu vou pegar como exemplo aqui, vamos dizer, o Banco ABC Brasil, que geralmente distribui em junho e dezembro, dividendos semestrais. Se eu comprar Banco ABC Brasil lá pelo mês de maio, tipicamente, né, ele distribui nessas épocas, se eu comprar no mês de maio, muito provavelmente logo em seguida já vai vir um belo de um dividendo para contemplar o meu investimento e não tem nada melhor do que abrir a conta da corretora e ver um dividendozinho caído, né? Exatamente. Isso é chamado de dividendo inteligente, é mais uma estratégia desenvolvida pelo Barsi, né? Que a gente fala também no treinamento, no jeito Barsi de investir,